A história de Israel não começa com guerras, reis ou fronteiras. Ela começa antes mesmo da humanidade existir. Bilhões de anos atrás, quando o universo ainda estava se formando, átomos se uniam, estrelas nasciam e o planeta Terra surgia como um pequeno ponto no meio do caos cósmico. Porque, antes de existir um povo, antes de existir uma promessa, era preciso existir um mundo. Com o passar do tempo, surge o Homo sapiens, frágil fisicamente, mas poderoso em algo único, a capacidade de acreditar em histórias. E uma dessas histórias mudaria o mundo para sempre. Em uma região estratégica entre África, Ásia e Europa, surge uma pequena faixa de terra conhecida como Canaã. Um corredor natural entre continentes, um ponto de passagem de exércitos, comerciantes e impérios. Uma terra pequena, mas disputada desde os primórdios da civilização. Por volta de 2000 a.C., segundo a tradição, um homem chamado Abraão deixa a Mesopotâmia. Ele não carrega exércitos nem constrói cidades. Ele carrega uma ideia. A ideia de um Deus único e a promessa de que sua descendência herdaria aquela terra. Essa promessa se tornaria o eixo de milhares de anos de fé, identidade e conflito. Abraão tem um filho, Isaque. Isaque tem um filho, Jacó, que recebe o nome de Israel. Jacó tem 12 filhos, e desses filhos nascem as 12 tribos de Israel. Ainda não existe um reino, ainda não existe um estado, mas já existe um povo. Uma grande fome força os hebreus a migrarem para o Egito. No início são acolhidos, com o tempo se tornam escravos. Séculos se passam sob opressão até que surge um líder improvável, Moisés. Segundo a tradição bíblica, ele confronta o maior império da época, lidera a fuga do povo e atravessa o deserto rumo à liberdade. O êxodo não é apenas uma fuga, é o nascimento de uma identidade coletiva. No deserto, esse povo recebe algo revolucionário para o mundo antigo: leis morais. Os 10 mandamentos introduzem a ideia de que até líderes e reis estão sujeitos à lei. Após 40 anos de peregrinação, os israelitas entram novamente em Canaã. A terra não está vazia. Conflitos moldam o povo, que se organiza como uma confederação de tribos lideradas por juízes. Com o tempo, surge o desejo por um rei. O primeiro é Saul, depois vem Davi, que conquista Jerusalém e a transforma em capital. Seu filho, Salomão, constrói o primeiro templo, símbolo máximo da fé judaica. Israel alcança seu auge político e religioso. Essa unidade, porém, não dura. Após a morte de Salomão, o reino se divide em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Enfraquecidos, ambos acabam conquistados por grandes impérios. Os assírios destroem o reino do norte, os babilônios conquistam Judá, destroem Jerusalém e arrasam o templo. O povo é levado ao exílio, sem terra, sem rei e sem templo, tudo indicava o fim. Mas algo extraordinário acontece. A identidade sobrevive. A fé se torna portátil, baseada em textos, tradições e leis. Quando os persas conquistam a Babilônia, os judeus recebem permissão para voltar. O segundo templo é construído, mas novos dominadores surgem, gregos, depois romanos. Em 70 d.C., Roma destrói Jerusalém novamente. O segundo templo é arrasado. Após revoltas fracassadas, os judeus são dispersos pelo mundo. Começa a diáspora. Israel deixa de existir como Estado, mas não como ideia. Durante quase 2000 anos, os judeus vivem espalhados pelo mundo. Enfrentam perseguições, expulsões e massacres. No século XX, a perseguição atinge seu ápice com o Holocausto. 6 milhões de judeus são assassinados. O mundo jamais seria o mesmo.
Em 1948, após uma decisão internacional, nasce o Estado moderno de Israel. No mesmo dia, começa uma guerra. Desde então, Israel vive cercado por conflitos, disputas territoriais e tensões religiosas. A história de Israel não é apenas a história de um país, é a história de uma promessa, de uma identidade que sobreviveu a impérios, exílios e ao próprio tempo. É a prova de que ideias podem ser mais fortes que exércitos, que a memória pode resistir à destruição e que algumas histórias nunca realmente terminam. Porque essa ainda está sendo escrita.